Olá, eu me chamo Cari Bastos. Hoje estamos aqui na casa da Dona Graça, uma senhora de 75 anos que superou o câncer de mama. Agora vamos apresentar o nosso grupo. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Laura Souza. Meu nome é Ávila Souza. E o meu nome é Emily Mendes. E nós somos alunas do Colégio Militar de Júlio Débora Pereira, da turma 7º ano A. Quando e como você descobriu que tinha câncer de mama? Eu descobri que tinha um câncer de mama em 2013. Eu senti que tinha um pequeno caroço, aí fazia uma ultrassonografia e lá deu que tinha um nódulo do tamanho de um limão. E foi feita uma biópsia e lá deu positivo, que era câncer de mama. Qual foi a sua reação ao descobrir o diagnóstico? A gente no momento fica sem chão, pensando o pior, mas a fé que a gente tem em Deus é tão grande que Ele deu força para ir em frente, fazer o tratamento, que é o mais importante. Qual foi a parte mais difícil desse processo? A parte mais difícil foi enfrentar o tratamento, porque teve quimioterapia, ganhei meu cabelo todo, mandei raspar logo na cabeça para sair, para não ficar vendo meu cabelo cair. E os enjoos das quimioterapias, que é horrível. Em algum momento, você pensou em desistir? O que te manteve firme? Não, nunca pensei em desistir, porque eu tinha vontade era de ficar boa, viver, e continuar vivendo. O que te faz te sentir hoje vitoriosa? Para vencer a doença, que já está com 10 anos do tratamento. E continuo ainda em observação, e a fé em Deus que eu tenho é muito grande. E da família, quem me acompanhou no processo? Eu tive muito apoio da escola que eu trabalho, dos professores, dos funcionários, me deram muito apoio. E a comunidade, caxiense. Você acha que o seu tratamento foi acessível? Na verdade, teve problemas, porque meu tratamento foi feito em Teresina, no Hospital São Marcos. Não, antigamente não fazia aqui em Caxias. E lá teve problema com os estados, Maranhão e Piauí. E foi suspenso todo o tratamento do Maranhão, inclusive o meu. E para continuar, eu tive que entrar na Justiça do Piauí. Eu ganhei a causa, por isso que eu estou hoje aqui, O câncer foi algo desesperador para a senhora? Sempre é desesperador, Mas a gente tem que levantar a cabeça, enfrentar com a fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, nada dá certo. Entreguei para Deus e Deus está no comando de tudo até hoje. Qual foi o seu maior motivo para não ter desistido da quimioterapia? Viver, que a vida é muito boa para ser vivida, Com qual frequência os médicos perguntaram como a senhora estava? Eles sempre foram bem legais comigo. O tratamento não era todo dia, Era uma vez por mês que eu fazia as quimioterapias. Mas sempre fui bem tratada, tanto pelo médico como pelos enfermeiros do hospital. Você recebia atenção durante o dia todo ou só por um certo período do dia? Porque eu só ficava uma vez no mês, como eu já expliquei, Não ficava o dia internada, não fiquei. Eu vinha para casa, aí com um mês eu voltava, fazia quimioterapia, e só um mês depois que eu voltava para fazer novamente. Só as rádios que foram feitas durante um mês, toda noite. E terminamos a nossa entrevista. O câncer não é um bicho de 7 cabeças. Ele tem tratamento e pode ser vencido. A Dona Graça é exemplo disso. Parabéns! Você não desistiu e venceu o câncer. Boa tarde, estamos aqui com a Dona Cristiane e hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ela sobre o câncer. Nosso grupo é composto por Lucas Emanuel, Pedro Emanuel, João Lucas, Carlos Davi Nobre e Arthur Gomes. Como foi o processo de aceitação do diagnóstico? O processo de aceitação foi um pouco difícil.
gente aceitar um diagnóstico de um câncer não é fácil, né? Você acha que a sociedade está preparada para lidar com o impacto emocional de quem enfrenta o câncer? Eu acho que não está preparado. Como tem sido para você enfrentar o tratamento até agora? Foi difícil, né? Porque quando a gente está passando por um processo de tratamento, a gente sente enjoo, dá febre. Muitas vezes não sente nada, mas às vezes sente enjoo, sente febre, vômito, né? Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado durante o tratamento? Dificuldade de lidar com a sociedade também, né? Que é difícil. Às vezes as pessoas olham e falam pra gente, Qual frase você falaria se pudesse resumir o que mais ajuda a passar pelos dias de tratamento? a gente tem que ter fé e força em Deus e força de vontade, né? Porque Ele vai dar fé, dar força de vontade pra gente cumprir. Quais foram os primeiros sintomas ou sinais que você percebeu? Quando eu fui tomar banho, eu comecei a sentir. Qual era o seu maior medo nos primeiros dias? O maior medo era de fazer tratamento e eu cair. Então essas foram as perguntas. Muito obrigada, Cristiane. Somos alunos do CMCB e viemos entrevistar a dona Silvana, que conseguiu vencer o câncer de mama. Boa tarde, estamos aqui com a dona Silvana e a gente vai fazer as perguntas para ela como ela venceu o câncer. Agora ela vai falar um pouco sobre ela. Eu sou Silvana, tenho 47 anos, sou professora, sou pedagoga, sou historiadora, sou pós-graduada em Psicologia da Educação na UEMA, tenho também técnico em Segurança do Trabalho e em 2024, em junho de 2024, eu descobri um câncer de mama. E de lá para cá eu venho lutando até hoje. Primeiro, o que manteve o seu coração firme nos dias em que tudo parecia impossível? Minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 24 anos e uma de 21 anos. E no momento que eu recebi o diagnóstico, meu primeiro pensamento foi elas. Qual lembrança a pessoa virou a sua luz quando o caminho ficou escuro demais? Minha família, meu esposo, minhas filhas, foi quem me estenderam a mão em todo momento, desde o início do diagnóstico, em todo o tratamento até hoje. Em que momento você percebeu que estava mais forte do que imaginava? Nos momentos que eu recebi o diagnóstico, foi um dos momentos mais difíceis, mas quando me disseram assim, a gente vai tratar, você tem chance de tratar a doença e vencer ela, eu me senti bem mais forte. O que essa batalha te ensinou sobre amor, fé e coragem? Ai, tanta coisa. Hoje eu vejo um mundo diferente. Eu tinha uma vida muito corrida, sabe? De trabalhar de manhã e de tarde, chegar, não me alimentar direito. Só que sempre eu gostei de fazer exercício físico, né? Que é o que tem me salvado. E aí, eu hoje, depois do diagnóstico de câncer, eu vejo a vida com outros olhos. Eu parti para o caminho da fé. Eu sempre fui católica, mas eu não era uma católica totalmente praticante. Mas depois do diagnóstico eu passei a frequentar a igreja todos os domingos, passei a fazer parte de grupo de oração da igreja, recebi apoio de muita gente mesmo que são da igreja e outros que não são. E esse caminho me levou, esse deserto me levou a caminhos que eu não pretendo sair mais hoje, né? Tem novas amizades, um fortalecimento muito grande, vi amor por conta de pessoas que eu nem conhecia, mas também senti o afastamento e o desprezo de pessoas que eu achava mais próximas de mim. No momento que eu precisei, que eu achei que pudesse me dar a mão, não foi o que eu esperava.
Qual foi o gesto mais simples, mas que tocou profundamente seu coração durante o tratamento? Teve muitos, né? Muitos gestos, mas assim, nos primeiros dias que eu estava no hospital, esperando assim, uma palavra de conforto. E aí veio uma amiga do hospital mesmo, que já tinha se tratado, que me deu a maior força, né? Falou comigo, aí disse para mim não ficar encabulada com a doença, não colocar a doença no meu psicológico. E para mim foi um gesto muito bom que me sustentou. E que hoje eu tento também fazer com as pessoas que eu sei que estão com diagnóstico. Porque no início a gente só precisa de uma palavra de conforto. Se você pudesse abraçar a versão de você que começou essa luta, o que diria para ela? Eu diria para ela que ela foi uma guerreira. Em todo momento venceu. Desculpa, viu, seu? Não tem nada não. Lutou até agora, continua lutando. E que eu fui fortalecida todos os dias. E eu surgiu uma força em mim que eu nunca achei que eu tinha. O que significa para você olhar para trás hoje e saber que venceu? Gratidão. Significa para mim, significa que Deus existe e que Ele teve misericórdia da minha vida. Hoje eu acho isso. E eu ainda estou na luta. Eu estou bem, estou trabalhando, faço exercício físico, vou à igreja, faço tudo que eu tenho que fazer, mas com gratidão, todos os dias. Agradecendo ao Senhor, na hora que eu levanto, pela manhã eu já agradeço. Eu faço academia às 6 horas da manhã, quando eu termino de treinar, eu já venho agradecendo. Porque em outros casos, por conta do grau da doença, eu já poderia estar morta. Porque todo mundo se sabe que um câncer não é fácil, né? E aí eu tenho 1 ano de luta, eu digo que curada, mas aí eu não recebi ainda o aval do médico para dizer assim, Silvana, tá tudo ok, porque eu ainda estou em tratamento, tem uns tratamentos ainda que eu ainda estou fazendo. Eu vou ao médico todo mês e tomo uma medicação a cada 21 dias. E eu estou finalizando essa medicação, que são 17 sessões. Eu já fiz 13, estou esperando essa semana que vem para tomar a 14, né? E aí eu continuo em tratamento, mas eu tenho certeza que eu estou curada. Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com minha avó e eu estou aqui com ela para fazer o trabalho de português. Pode se apresentar, por favor. Meu nome é Maria do Amparo Araújo Silva, eu tenho 54 anos e tive câncer, deu um caroço na minha boca, aí eu fui no dentista, aí o dentista me encaminhou para outro dentista que era cirurgião, tiraram o caroço da minha boca, fui fazer a biópsia e deu câncer. Eu quase morro, sofri muito nesse tempo quando eu descobri, fiz uma cirurgia, fiquei em acompanhamento médico, aí depois passou um tempo, o caroço voltou de novo. Fiz outra cirurgia e de lá para cá foi no tempo da pandemia e eu parei de procurar o meu médico. Até hoje eu não senti mais nada não, mas eu não sei. Eu não sei se não sinto mais o que eu sentia, não precisei de tratamento com quimioterapia, com essas coisas, não precisei, graças a Deus. Agora eu vou fazer algumas perguntas para a senhora responder. Em que ano você descobriu que você estava com câncer? Em 2000, eu descobri que eu estava em 2017. Aí fiz a cirurgia em 2017 e fiz a outra em 2019. E qual o tipo de tratamento que você teve que passar? Meu tratamento foi mesmo só a cirurgia e acompanhamento médico. Não fiz quimioterapia, não fiz nada. Só acompanhamento médico. O médico marcava os dias para mim e eu ia, só isso. Como o diagnóstico afetou a sua vida? Muita dor, muita tristeza para mim e para minha família. Mas aí, cada um se ajudando, dando força um para o outro, e as coisas foram acontecendo e graças a Deus, Deus me ajudou e hoje eu estou aqui, sem ter passado pelas coisas ruins da quimioterapia, dessas coisas tristes
E quem faz? Quem tem essa doença? E como seus familiares reagiram ao descobrir que você estava com esse câncer? Todo mundo ficou deprimido, arrasado, com muita, sei lá, todo mundo triste, muito triste mesmo. Mas aí Deus sempre ajuda a gente, dá força, graças a Deus, força é tudo que a gente precisa. Força, coragem, vontade de viver, tudo isso é bom na vida. Todos se ajudando, né? E, deixa eu ver, que mensagem você deixaria para as pessoas com câncer? É força e fé, muita força, fé e ele saber lidar com a doença, porque não é fácil, saber lidar com a doença não é fácil, mas aí com Deus no coração e força de vontade tudo dá certo. Como você reagiria se esse tratamento que você fez não der certo? Ai meu Deus, aí é complicado, porque é difícil dizer, porque é muito dolorido. Eu vejo muita gente que faz quimioterapia, o que se passa na vida da pessoa, que vive mais no hospital do que com a família. É muito deprimente, muito mesmo. Bom, isso afetou sua vida, assim, foi muito, muito angustiante, assim, e eu queria que você falasse, assim, como que foi ao longo da vida, quando passou, assim, o tratamento, como que foi sua vida depois disso que isso ocorreu? Todo dia eu peço a Deus, eu peço a ajuda dele para que não volte. E tenho muita fé que não é de voltar. E seguir a vida e sempre ter fé, muita fé mesmo. E nunca vai, não é de voltar mais, né? De jeito nenhum. Mas eu tenho medo. Às vezes eu choro, pensando de ter que voltar a acontecer tudo que acontecia, 2 cirurgias. Não foi nenhuma distante, eu não sei se a primeira foi porque não foi bem feita, mas aí, para ter voltado, aí a segunda eu acho que já foi mais bem feita, que não voltou. Até agora eu não sinto mais o que eu sentia na minha boca. Eu sentia dor na boca e agora eu não sinto mais. Obrigada pela sua participação. De nada. Me chamo Emily Gemini, sou aluna do Colégio Militar 2 de Julho, Unidade X, UIM Débora Pereira. Sou do 7º ano C, turno vespertino, e hoje estou aqui para fazer uma entrevista com Francisca, que ela tem 62 anos de idade, mas vive uma fase de uma doença que se chama o câncer. Nós vamos falar com ela pessoalmente. Está a Francisca, onde ela conseguiu combater a doença do câncer. Vamos lá, vamos descobrir um pouco sobre a vida dela, né, ao longo dessa trajetória, né? Como foi que você descobriu o seu câncer? Começou com uma infecção urinária. Aí as médicas me mandaram para Terezinha, a doutora Graça descobriu. Estava com câncer de uretra. E pelo conhecimento dele, eu não teria cura. Então eu fui para Terezinha, eu lá fiz todos os exames, comecei meu tratamento e venci. Hoje aqui, bem. Diga qual foi sua reação ao descobrir essa doença. Sim, eu fui do corpo, vontade de me matar, que eu não tinha apoio. A família nunca ficava do meu lado, porque quem ficou do meu lado foi a Loura, que sempre me deu força. Cada queda que eu dava, ela me levantava. Até hoje, ela fica do meu lado no bom momento e nos ruins. Ela sempre pra mim, ali é mais que uma irmã. E a minha comadriana que ia comigo todo dia pra Terezinha. Segunda a sexta. Era ruim, mas sempre eu pensava. Tinha muita força e coragem. Teve muita. Que a gente vai de fundo do poço, que eu fui. O que mudou na sua vida depois disso? Mudou muita coisa. Porque antigamente eu pensava em comprar roupas caras, perfume caro. Hoje não. Depois que eu passei, eu penso em comer, ter uma boa vida, ser mais melhor com as pessoas. Foi isso que mudou na minha vida. Eu deixei negócio de luxo de mão. Eu penso só no me alimentar. Eu tenho comida para mim aqui. Não penso mais em gastar, em ir para bebedeira. Não vou mais. Isso é do meu trabalho. Qual foi a maior dificuldade enfrentada? Qual foi a maior dificuldade enfrentada? A minha maior
e vim todo dia. Aí eu não tinha dinheiro para ir. Mas deu tudo certo para mim, porque a minha amiga fez comigo. Foi como eu paguei minhas passagens de volta, mas tinha dia. E eu vi uma pessoa comer, eu me dava vontade, mas eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma garrafinha de água. Como você descreve sua trajetória? A trajetória de como foi o processo todo, do seu sentimento, porque só assistiu. O processo foi muito doloroso. Vem dor nas costas, fraqueza. A gente chamava de preguiçosa, porque quando eu chegava daqui à noite, eu não tinha coragem de ir nem no banheiro banhar. Porque a fraqueza era grande, não sentia fome, me deu uma tipo de baba que descia com sangue na minha boca. Mas eu sempre me queimei muito, fiquei toda queimada, minha pele, né, barramento, fiquei toda preta. Ainda hoje isso aqui meu é tudo preto, porque queimou da minha cintura para baixo, queimou tudo. Que mensagem você faria para as pessoas que ainda estão lutando nesse processo? A pessoa tem muita força, não abandonar, porque é como meu médico disse, é um campo de futebol. Porque ele disse que cada dia, mal um dia a gente pensa aquilo ali, cada dia é uma coisa, né? Mas a gente nunca deve ir pela cabeça dos outros, não vai fazer. Porque o médico disse, se você perder um tratamento hoje, uma química, você disse, eu não vou, porque eu não estou me sentindo bem. Você pode estar dando agonia, porque o médico disse, se você faltar, você vai voltar tudo de novo. Vai voltar lá, passa pelo mesmo processo. Então é tipo um jogo que você vai para ganhar. Tem que ter força, muita força. Nessa hora aí é difícil. A palavra câncer é difícil. Eu te digo por mim. Eu não quero, eu não desejo para o meu pior inimigo. Boa tarde, somos da escola CNCB Caxias. Viemos entrevistar a senhora Camila. E aqui está o componente Vitória, Júlia, eu, Junara, Taila, Carol e Garcia. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna Laiana, estou aqui assistindo os alunos da escola CNCB. Para falar um pouco da minha história, tenho 33 anos. Falar um pouco do câncer de chifre, eu tive câncer de língua. Tive câncer quando eu tinha 26 anos. Tive um carcinoma de língua, um carcinoma hipermidernose. E estou apta a responder a pergunta das meninas. Bom, o que sentiu quando recebeu o diagnóstico? O que eu senti? O meu sentimento foi um sentimento devastador. Pensei, no momento, eu pensei que fosse minha sentença de morte. Na verdade, eu pensei que eu fosse morrer. No momento. Pensei que meu mundo tinha acabado. E foi difícil passar por esse momento? Foi muito difícil. Você não teve medo em algum momento? Tive muito medo pra mim, mas quem me deu força ali naquele momento foi meus filhos. Quem foi seu maior apoio nesse momento? Meus filhos e Deus. E como a família e os amigos reagiram a essa notícia? Eles me deram muita força mesmo. Minha família foi me lá do SESC, e meus amigos também. O que mais te ajudou a manter esperança? Deus e minha família. Você acredita que o câncer te tornou uma pessoa mais forte? Sim. E o que te deu força para continuar? Meus filhos. E hoje, como você se sente depois desse câncer? Eu me sinto mais forte, eu me sinto uma pessoa melhor.
as coisas diferentes. Eu me sinto como se eu vejo as coisas de outra forma, como antes, eu não via antes, entendeu? Eu não sei me explicar, eu vejo de outra forma. Antes eu não via. É assim, você nunca vê assim, que você nunca imagina que o câncer vai bater na sua porta, né? Que a doença vai bater na sua porta um dia. Que tenha fé, que tudo nessa vida passa, que tudo é passageiro. Que tenha fé, que tudo nessa vida passa. Boa tarde, eu me chamo Maria Cecília e hoje estou aqui com a Soiane. Soiane Maria da Silva, uma mulher de 38 anos que lutou contra o câncer de mama. Quais eram os sintomas que a senhora sentia? Então, em 2021 eu senti um nódulo na mão, aí fui aos especialistas, fiz os exames e daí veio o resultado. Era um câncer de mama. Foi na mama direita. E como foi essa relação com os médicos e com os agentes da saúde? A minha relação com os médicos foi boa. Assim, eu fui recebida muito bem, me trataram bem, me cuidaram de mim. E logo comecei o tratamento. E a equipe, não tem o que dizer. E como foi a dificuldade durante e após o tratamento? Durante o tratamento a gente passa por muita dificuldade. Até porque no momento do tratamento vem os efeitos das medicações, aí é muito difícil. E durante o apoio, qual foi o apoio mais importante para a senhora? O apoio da família é muito importante nesse momento. E durante o tratamento, o que foi que mais te ajudou? Foi o apoio da família, né? Dos amigos e de todos. E qual a mensagem que a senhora deixa para aquelas pessoas que estão lutando e que já lutaram contra o câncer? Assim, a gente tem que ter fé, orar, pedir sempre a Deus, né? Ter fé e consegue. Não é fácil, mas a gente consegue. E é isso. Bom dia! Estamos no Colégio Militar 2 de Julho e hoje nós vamos apresentar um projeto no qual a gente vai falar sobre uma mulher que enfrentou um câncer e superou. Meu nome é Maria Alice. Qual a sua idade? 69 anos. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para a senhora. Como a senhora obteve o diagnóstico de que tinha o câncer de mama? Através de um exame de mamografia. No começo, como foi a sua reação em saber que tinha câncer de mama? Fiquei calma e fui procurar enfrentar e realizar o tratamento. E mais ou menos em que ano a senhora recebeu o seu diagnóstico de câncer? Em abril de 2017. O que você tem feito para cuidar de si mesmo agora? A alimentação e os cuidados, exames periódicos. Somente. O que lhe ajudou a se manter forte durante todo esse período? A família, os amigos e a fé. Como você se sente hoje? Hoje eu sinto recuperada e mais tranquila, sempre cuidando da saúde. Agora a nossa última pergunta.
Qual é o recado que a senhora deixa para as mulheres que estão enfrentando ou enfrentaram algum tipo de câncer? Que elas se mantenham firmes, com fé e apoiadas por alguém, pela família em primeiro lugar, e enfrentar com toda a força e perseverança e nunca desistir. Assim, agora a gente termina a nossa entrevista. Muito obrigada. Essa é a história de superação e força de Dona Maria Bárbara Câmara de Almeida, de 62 anos, que conseguiu vencer o câncer de mama. Tenho 2 filhos homens. Olá, eu me chamo Eduarda Reis, sou do Colégio Militar CMCB Caxias. Da professora Jaqueline Souza, sou da turma do 7º C. Estamos aqui na casa dessa senhora que passou por uma vitória contra o câncer. Quanto tempo durou o seu câncer? 5 anos. O que a senhora diria para as mulheres que estão passando por o tratamento do câncer? Que se toque antes de tudo e corra atrás, porque tem câncer de mama, tem cura. A senhora precisou de alguma ajuda financeira para o tratamento? Sim, para começar eu tive que fazer empréstimo para começar o tratamento, mas devido o tratamento todo, só para o começo da consulta, o restante foi tudo pelo governo. Qual foi a sua maior dificuldade no seu processo de tratamento? Saber que eu estava passando por isso e emocionalmente. E quando eu fiz o tratamento, que eu perdi a mama, que eu não sabia que eu ia perder a mama, aí eu tive que passar por um procedimento psicológico. Diga uma palavra que define sua vitória contra o câncer. A fé. Deus, em primeiro lugar Deus, a fé e a força de viver. Qual foi sua reação na descoberta do seu câncer? Muito triste. E essa foi a nossa entrevista. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a história de Antônio Wellington, de 61 anos. É pastor e morador de Caxias, Maranhão, e resolveu me contar sua história sobre o câncer. Ele descobriu o câncer através de exames de toque e ressonâncias, e passou por fisioterapia e cirurgia durante 3 anos. Procurou ajuda médica por conta de fortes dores ao urinar e resolveu me contar sua história de superação do luta contra o câncer. Boa tarde, estamos com o Sr. Antônio para saber como ele venceu o câncer. Somos alunos do Colégio Militar 2 de Julho, Unidade 9. Venha conhecer essa história com a gente. Sr. Antônio, agradecemos muito pela sua compreensão e por compartilhar sua história conosco. História como a sua inspira muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que o senhor já passou, porque ela envolve muita coragem, fé e muito acompanhamento médico. O senhor teve alguma mudança na sua rotina? Se sim, qual foi? Tive várias mudanças. Minha rotina de saúde, eu já revisando meu açúcar, carne vermelha, muitas coisas foram mudadas na rotina da minha vida. Para sobreviver, precisa tirar muitas coisas que fazem mal ao câncer. E como foi receber esse diagnóstico? Para mim foi como saísse o chão dos meus pés. Eu ficava flutuando. É uma notícia muito ruim, mas a gente tem que ser forte para vencer o câncer. Tá? Porque se não for forte. Como o senhor descobriu o câncer? E quais sintomas o levaram à procurar ajuda médica? Os sintomas foi um ardor na bexiga, na orelha, e eu procurei a ajuda médica com a ajuda de imagens, toque, e foi detectado que estava com câncer. Olá, somos do Colégio Militar 2 de Julho. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o câncer. Nosso objetivo é entender um pouco mais sobre a doença, sua prevenção e diagnóstico. Para isso, realizamos uma entrevista com uma pessoa que passou por essa experiência e pode compartilhar sua história e aprendizado. Olá. Eu vou fazer entrevista aqui com você, tá? Pode ficar à vontade. O que levou você a buscar o diagnóstico do câncer? O que me levou foi o meu cuidado, autocuidado com a minha saúde, onde eu fazia o check-up anualmente, como de costume, e em um desses check-up, desses exames de rotina, eu descobri o câncer. Então foi através desse autocuidado. Entendi.
Como foi o tratamento e quais foram os maiores desafios? O tratamento, eu já estou passando pelo segundo tratamento. O primeiro, quando eu comecei em 2023, no início do ano, foi um tratamento de certa forma tranquilo. Apesar de ter sido algo novo para mim, mas eu considerei bem tranquilo. Que mensagem você deixaria para as outras mulheres sobre a importância da prevenção? A importância, eu deixo a seguinte mensagem, de que realmente é muito importante você ter um autocuidado com você mesmo, observar o seu corpo, fazer seus exames anualmente ou de acordo com o que o médico indicar. E se encontrar algo anormal, que você não tem costume, você procurar os médicos para fazer os exames, para se certificar do que se trata. Entendi. Como você se sentiu quando descobriu que estava com câncer? Quando eu descobri que estava com câncer, eu não tive reações como de costume. A maioria dos pacientes costumam ter, que é choro, desespero. Pelo contrário, eu fiquei bem tranquila, de forma que eu só entreguei para Deus aquilo que estava chegando de novo na minha vida. O que lhe deu mais força para enfrentar o tratamento e continuar lutando? Minha fé em Deus, minha família, meus amigos, todos aqueles que hoje ainda convivem comigo, que torcem por mim, que continuam orando por mim sempre. São eles que me dão e me fortalecem a cada dia abaixo de Deus. Muito importante. Como essa situação mudou a sua forma de ver a vida hoje? Mudou, pode-se dizer, para melhor. Abriu mais os meus olhos em relação ao meu cuidado, autocuidado comigo mesma, questão de alimentação, questão de saber o que você está fazendo que vai se prejudicar ou não, e é uma vontade maior de viver. Entendi. Muito obrigada. De nada. De nada. Boa tarde. Somos alunos do CMC, onde eu, Nicolas Fabrício, e meus colegas Francisco Diogo e José Inácio iremos realizar uma entrevista com a Keliane Samara, que hoje contará sua história como descobriu que estava com câncer. Começaremos com a seguinte pergunta: como você descobriu ou desconfiava que estava com CA? Boa tarde. Então, meninos, foi... No início, não desconfiava, logo porque é uma doença que não dá pra saber que você tem de imediato. Eu comecei a desconfiar porque eu fazia tratamentos de pele e nisso a minha dermatologista viu que estava nascendo ou crescendo um caroço, um determinado caroço no meu nariz. E ela falava: Kelly, esse negócio está crescendo. A cada sessão que eu ia, de cada 3 meses eu ia fazer a limpeza, ela falava: vai num dermatologista para ele ver isso, porque isso não tá normal. Peguei e fui. E aí, quando eu fiz a biópsia, constatou que eu estava com carcinoma. Próxima pergunta: qual foi sua reação? Minha sensação, particularmente, meu mundo caiu, logo porque não estamos preparados para receber grandes notícias, principalmente uma dessas. Primeira coisa que eu fiz, liguei para minha mãe, chorando, e não tive tempo para nada mais, pensei em nada, eu estava de moto, inclusive eu recebi o resultado no PAN, que quando eu li carcinoma vascular, eu olhei na internet e vi o nome câncer. Na hora que eu li aquela palavra câncer, fui para casa desesperado, quase sofri um acidente, pois eu não estava pensando mais em nada e foi muito, muito ruim para mim receber aquela notícia. Próxima pergunta: você teve alguma rede de apoio? Sim, meus amigos, nossa, quando eles souberam, primeira coisa, vieram me apoiar, que eles sabiam da minha sensibilidade, que eu, naquele momento, quando eu recebi a notícia, gente, desculpa, porque a notícia,
Então, quando eu falei para meus amigos e familiares, eles vieram sem pressas, sem nada. E disseram que estariam comigo, porque deve E minha mãe, como sempre, meus pais, minha família, foi minha base, foi meu tudo. E foi bem forte a minha live de apoio. E sua família, como lidou com essa situação? Minha família, no primeiro momento foi um baque, né? Foi até um instante choque, porque descobrir que você tem câncer não é nada fácil. Meu pai, principalmente, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi recorrer o que precisava, quais medicamentos, qual tipo de tratamento, e foi logo para os processos de consultas médicas com os Terezinha e tudo mais. Etapas após o diagnóstico? Bom, quando eu descobri, a primeira coisa que fizemos foi consultar logo um oncologista para mostrar os exames e ver o que procedimentos iríamos fazer, qual eram os melhores métodos, né, necessários para eliminar ou erradicar todo o tumor, no caso. E como foi realizado o tratamento? Bom, o tratamento foi realizado no Hospital Med-Imagem pelo Dr. Yuri Chaves, no qual foram 3 etapas. A primeira foi retirado uma grande parte do meu nariz, né? Tirando a parte que estava contaminada para secar. Depois foi retirado da minha pele, né, uma nota de R$1 para substituir, fazer enxerto no meu nariz. Com isso, descobri novamente que não estava todo retirado. E aí estava crescendo novamente, eu fiquei mais aflita, porque naquele momento eu vi que, além de ter mais a sensação da morte, vi que eu ia perder algo do meu rosto também, o nariz. No seu caso, precisou de sessões de quimio ou radioterapia? Não, graças a Deus não precisou, né? Logo porque estava no início, glória a Deus, agradeço a Deus todo santo dia por isso, por encontrar. Agradeço também a minha dermatologista, Patrícia Leitão, que ela começou a analisar e desconfiar e falou para mim procurar um dermatologista, que hoje, graças a Deus, deu tudo certo e tô seguindo de boa. Keliane, teve algum momento em que você pensou em desistir? Sim. Teve um momento que assim, não é fácil, gente, não é fácil quando você encara uma situação que você não está preparado, né? E aí minha mãe sempre me consolando, dizendo que tudo ia dar certo, que era para mim acreditar em Deus, né? Então tal, que a gente fez promessas, fizemos várias coisas para justamente ver essa situação que poderia ser bem melhor para mim. Essa experiência mudou sua visão sobre a vida? Sim, muda totalmente. Logo hoje, eu procuro me prevenir mais, uso bastante protetor solar, inclusive um dos maiores fatores, 70, 80. Quando eu saio no sol, eu ando de casaco, o pessoal fala, Keliane, parece uma doida, mas só Deus sabe o que eu passei e não quero mais passar por isso, porque o meu câncer foi um carcinoma, foi de pele, justamente por falta desse cuidado. E hoje eu vejo que sou mais forte, estou mais madura e consegui lidar com isso. E hoje, como é sua vida ou rotina depois do tratamento? Sigo minha vida normal, né? Trabalho na minha escola, né? Que na época eu tive que parar, que inclusive as minhas mães me ajudaram bastante, se posicionaram e tudo mais. E hoje eu continuo minha vida como eu recebi
o resultado, que eu estaria bem, e hoje sou uma pessoa que posso dizer que venceu o câncer. E vocês também podem vencer. O que você diria a outras pessoas que estão enfrentando essa doença? Não percam a fé, gente. Apesar de você estar lá no fundo do poço, não perca, acredita nos médicos, no tratamento e principalmente na sua família, em Deus e seus amigos, porque eles são a base de tudo para você seguir em frente. Obrigado pela atenção, Keliane Samara. E queria te dizer que você foi uma pessoa muito forte por ter enfrentado essa doença. E queria falar que Deus continue abençoando sua vida e que você possa acordar com força todo dia para enfrentar essa doença. Terminamos as entrevistas. Olá, meu nome é Pedro Filgueira e hoje estou aqui com meu grupo do 7º ano A, Joel, Gustavo, Rian e Isabelle. E vamos agora abordar um tema muito importante, o câncer. Estamos aqui com a senhora Maria José, que conseguiu superar o câncer de mama. Vamos conhecer um pouco de sua trajetória. Quando a senhora descobriu que estava com câncer, qual foi sua reação ao saber o diagnóstico? Foi tranquilo. Que pode parecer que uma situação dessa não seja, mas assim, ao descobrir, eu procurei saber como era, o que era o tipo de câncer, e eu fui dito que com o tratamento a possibilidade de eu ficar curada era muito grande, então eu segui com o tratamento. Tá bom. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou durante o tratamento? Olha, um dos momentos mais difíceis foi, na verdade, não no momento em que já estava no tratamento do câncer, mas no momento do diagnóstico, quando no exame que foi a punção para poder fazer a biópsia, né? É um momento muito difícil, muito dolorido, e a gente fica com aquela expectativa sem saber o que vai ser o resultado. Então eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis. Senhora, qual conselho você daria para uma pessoa que está passando pelo mesmo momento? O conselho é que a pessoa procure o quanto antes a cura, o tratamento, porque o câncer ela é uma doença que evolui com muita rapidez. Se você não tiver bastante antecipado, não desistir, não arranjar forças para que você procure o tratamento o quanto antes. Verdade. Em algum momento do seu tratamento, você pensou em desistir? De jeito nenhum. Em momento nenhum eu pensei em desistir. Até porque eu não fiz a quimioterapia, que é a convencional, que é que é aquelas aplicações injetáveis que deixa a pessoa muito debilitada, que cai o cabelo. Então eu não fiz esse tipo de tratamento. Eu fiz a radioterapia e fiz a quimio oral. E eu tenho uma pergunta: qual foi a coisa que mais lhe motivou a não desistir e continuar nesse caminho? Eu tinha uma neta chegando, então eu não podia desistir ali naquele momento, porque minha neta iria chegar no mesmo ano. Então foi sua família que lhe motivou nessa estrada, nesse caminho para conseguir receber o tratamento? Sim, com certeza. E foi isso. Aqui nós já falamos aqui, nós já fizemos as perguntas e tchau para todos, essa foi nossa entrevista. Bom dia, agora vamos falar de Maria Conceição, de 55 anos, de São Luís Maranhão, que venceu o câncer de mama. Boa noite. Boa noite. Me chamo Brian, aluno do Colégio Militar do Corpo de Bombeiro.
Estou fazendo um trabalho sobre o câncer. Eu queria saber como é que foi a sua vida, assim, como foi a sua rotina. A rotina inicial de descoberta, de como eu descobri que estava doente. Sim, senhora. Tá. Eu me chamo Conceição, eu moro em São Luís e a minha descoberta da doença foi no momento em que eu estava após o banho. Eu fui passar hidratante no corpo e eu senti o nódulo na mama. E como eu já vinha fazendo acompanhamentos anteriores de mamografia e ultrassonografia, eu já havia detectado alguns cistos de líquido, sendo que eu fiz a aspiração e todas as biópsias deram negativa, sendo que dessa vez que eu senti o nódulo, ele já não era mais de líquido, ele já era um nódulo sódulo, nódulo bem sólido mesmo. Fiz biópsia e o resultado foi positivo para CA, categoria 2, fase inicial, e a partir desse momento eu comecei a buscar recurso para poder fazer os exames e iniciar o tratamento. Como foi, assim, a sua reação quando você descobriu o câncer? Quando a gente descobre que está doente, principalmente de uma doença séria, que a gente vê tanta gente que não consegue obter a cura, o momento que a gente descobre é impactante. Esse resultado negativo, para mim, foi uma coisa assim que me deixou sem chão, que eu não sabia o que fazer, eu sei que existe tratamento e tudo, mas eu também não sabia se essa categoria 2, se já era um nível avançado, né? Porque de acordo com as categorias, o processo de cura é mais difícil. E a minha, graças a Deus, que a minha categoria foi a 2. Então, o câncer, ele estava de início. E eu fiz todos os procedimentos possíveis, todos os exames investigativos pré-operatórios para poder ingressar mesmo, de fato, para uma cirurgia. Como foi a sua recuperação? A sua recuperação foi difícil? Não é que tenha sido difícil, foi dolorida, tá? Por quê? Porque a gente não pode fazer nada. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou professora, eu ainda dou aula. E nesse período, foi no período da pandemia, onde ninguém visitava ninguém. E eu fiquei 8 meses em casa sem trabalhar, mas claro, acompanhada pela família, pelos amigos. Eu nunca fiquei sozinha, embora o período dissesse que eu não poderia receber visita, mas todo mundo entrava lá em casa descalços, tinha álcools e mais álcools em cima de mesa, máscaras, então tinha aquele cuidado de estar comigo nesse período de recuperação. É dolorido. Se você já recebeu alta do hospital? Não. Eu ainda faço acompanhamento. Eu tenho 5 anos. Eu fiz em 2021. Então eu já vou para o ano que vem, já vou para o 5º ano. Eu estou no 4º ano de acompanhamento. Eu tomo diariamente, eu tomo uma medicação e a cada 3 meses e a cada 6 meses eu volto ao hospital. Eu tenho um acompanhamento com a mastologista e com a oncologista. São as médicas que me acompanham nesses períodos de 3 meses, 4 meses e 6 meses. Como foi que sua família reagiu quando você descobriu que estava com câncer? A minha família, graças a Deus, que é uma família unida e é uma família de muita fé.
Em momento algum eu me senti desamparada. Eu me senti cabisbaixa. Claro, eu não vou dizer que eu não fiquei triste. Fiquei preocupada? Fiquei. Mas a minha fé em ficar boa foi maior. E juntando com as pessoas que estavam comigo no grupo de oração, eu tive grupo de oração em igreja, grupo de oração em escola, grupo de oração em casa. Então eu tive esse acolhimento, não só o lado humano, mas também o lado espiritual. Eu lembro que quando eu entrei na sala de cirurgia e que eu deitei na mesa cirúrgica, eu fui dizendo: Deus cura, Deus salva. Deus cura, Deus salva. Eu fui dizendo isso enquanto estavam me colocando anestesia. Depois eu não vi mais nada. Eu só sei que eu entrei na sala cirúrgica dizendo: Deus cura, Deus salva. Deus cura, Deus salva. E em um momento algum depois da cirurgia eu fiquei, digamos assim, com um pensamento negativo, porque a negatividade, ela atrai negatividade. Na quimioterapia eu sabia que eu ia perder meus cabelos, mas estão aqui, ó. Antes eles eram cacheadinhos e hoje eles nasceram de volta assim, e eu tô feliz como eles são agora também. Fiz rádio. A quimioterapia, ela é mais agressiva do que a radioterapia. Eu estourei boca, língua, eu não sentia gosto de alimentos. As reações alérgicas que eu tive na pele, em sair bolinhas, tudo em consequência da quimioterapia. Mas eu morava quase de frente ao hospital. Eu faço tratamento no Hospital Aldenora Belo, aqui de São Luís. É um hospital de referência do câncer no Maranhão. E eu sempre digo que as pessoas que me atenderam no Aldenora Belo sempre serão meus anjos de guarda. Por quê? Porque eu nunca sofri nenhum maus tratos, eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida. E minhas médicas eu amo, eu tenho elas aqui, ó, uma coisa que a gente chama de gratidão, que a gente nunca deve esquecer, aquelas pessoas que dão a mão pra gente no momento que a gente precisa. Graças a Deus. Finaliza. Eu gostaria de finalizar, muito agradecer pela senhora me ajudando nesse trabalho. Que Deus abençoe a senhora e que a senhora fique 100% curada, amém? Estamos aqui para entrevistar o senhor Servilo de Souza, que vai nos relatar sobre a sua experiência com o câncer de próstata e nos informar como devemos lidar com essas situações. Estamos aqui com o senhor Alcionil Lopes de Souza, que vai nos contar sobre a sua experiência com o câncer de próstata. Qual foi o momento mais desafiador da sua jornada desde o diagnóstico até a recuperação? E o que te deu forças para seguir em frente? Em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, é a Virgem Maria. Depois, meus filhos, meus irmãos e você, minha princesinha. Como o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata impactaram seus relacionamentos pessoais e sua vida familiar? Olha, o mais difícil que aconteceu na minha vida, que a minha esposa me largou na hora que mais precisei dela. Muitos homens enfrentam medos e estigmas em relação aos exames preventivos. Qual a sua mensagem para eles, com base na sua experiência? Eu quero dizer que as pessoas tenham cuidado e acreditem em Deus e façam a medicação certa que dá certo. Quais foram as maiores mudanças físicas e emocionais que você vivenciou durante o tratamento? E como você lidou com elas? Em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, repito, e meus filhos, você, que me deu força, meus irmãos. Que tipo de apoio, seja de amigos, famílias, grupo de apoio ou profissionais de saúde, você considerou mais crucial para a sua recuperação? A família inteira me deu um apoio, minha família. Meus amigos, meus compadres me deu um apoio. Olhando para trás, o que você aprendeu sobre si mesmo e sobre a vida através dessa experiência? E que conselho final você daria para alguém que está começando essa batalha? Eu aconselho que, se alguém beber, não beber, tomar seu remédio certinho e acreditar em Deus que dá certo.
Muito obrigado pela sua contribuição à nossa entrevista, à nossa pesquisa. Muito obrigado por relatar sua experiência de vida e nos contar como foi o seu momento durante essa doença. Que o senhor continue enfrentando suas batalhas, sendo uma pessoa forte, que essa doença nunca mais volte a interferir na sua vida e que o senhor continue sempre sendo abençoado por Deus. Muito obrigado. Que Deus lhe proteja, minha princesa. Boa tarde, hoje a gente está aqui com Iris Delmar e ela vai contar um pouco sobre a sua história do câncer. Quando descobri, foi uma tristeza sem fim, profunda tristeza, muito dolorido, muito sofrimento, muita angústia. Qual foi sua reação a descobrir que tinha câncer? A pior sofrimento, maior tristeza, é desafiador, é sofrimento mesmo. Qual foi seu tratamento do câncer? Foi feito depois dos exames aqui, né? Tinha que fazer a cirurgia, mas aqui a cirurgia não era feita com cirurgião plástica para fazer a reconstrução, e aí foi transferida para Barretos. Foi lá em Barretos que eu fiz. Qual foi o câncer que a senhora teve? Foi na mandíbula, na boca. Como sua família reagiu? A família sofre junto, é um baque para a família inteira, é um sofrimento. Só que a dor maior e de mais desespero na própria pessoa, né, que está lidando com a situação, mas a família também fica muito abalada. Com quantos anos a senhora descobriu que tinha câncer? 64 anos, muito nova. Você teve muitos problemas durante o tratamento do câncer? Sim, o maior problema é o medo, o desespero, a dificuldade, e só em ter saído daqui do Maranhão para ir para Barretos, São Paulo, foi um desafio muito grande, onde não conhecia nada, não sabia de nada e tive que ir. Quem foi o familiar que mais apoiou a senhora durante o tratamento? Uma boa parte da família, em especial a que esteve acompanhando desde o início aqui, foi a minha sobrinha, Fernanda, quanto as minhas outras sobrinhas, e a minha irmã, que é a mãe delas, também me acompanharam, foram fundamental, e o meu filho, que eu tive que ir primeiro para lá, para Palmas, Tocantins, para de lá que eu consegui ir para São Paulo. Muito obrigada pela sua participação nessa pesquisa, né, que a gente fez, das pessoas que teve câncer. Eu sei como isso é dolorido, e muito obrigada por tudo que a senhora fez pela gente. Por nada, vocês são muito simpáticas e lindas. Reportagem de Francisca Márcia. Em 2016, aos 24 anos, Francisca Márcia recebeu o diagnóstico de câncer no colo do útero. Pergunta: quais foram os primeiros sinais que você percebeu? Francisca Márcia: no começo, tive um sangramento fora do ciclo, um corrimento diferente e uma dor no baixo ventre que aparecia e sumia. Achei que fosse estresse ou algo simples, por isso não procurei ajuda logo. Após a piora dos sintomas, Francisca procurou atendimento e iniciou o tratamento no Hospital Marcos Regional. Pergunta: como você reagiu ao receber o diagnóstico? Francisca Márcia: fiquei assustada. Não esperava ouvir a palavra câncer. Foi um choque, e eu precisei de um tempo para entender o que estava acontecendo. Pergunta: o tratamento foi muito difícil para você? Francisca Márcia: sim, tive que fazer consultas e exames frequentes. A queda de cabelo mexeu comigo e o cansaço era forte. Alguns dias eu mal conseguia fazer minhas atividades normais. Pergunta: o que te deu força para continuar? Francisca Márcia: minha filha, Nicole. Mesmo pequena, ela era quem me fazia seguir em frente. Eu pensava nela o tempo todo. Pergunta: depois de passar por tudo isso, o que você diria para outras mulheres? Francisca Márcia: que não ignore os sintomas. Sangramento fora do normal, dor persistente ou corrimento diferente precisam ser avaliados. O preventivo é importante e pode evitar que a doença avance. Procurar ajuda cedo faz diferença.